Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a terceira mensagem de hoje sobre o tema: a comunhão com Deus e a comunhão com o diabo ao mesmo tempo, servindo a Deus e o diabo ao mesmo tempo, que está em 1 Coríntios 10, 20 e 21. E a Bíblia está dizendo que é possível sim, irmão. A gente está enganado ao ponto de dizer: estou com Deus, mas se uso coisa de ídolos, como já falamos nos 2 vídeos que já estão aí no YouTube, então eu estou trazendo para a minha vida espiritual, mesmo sem saber, eu estou trazendo demônios para mim. Irmão, quantas tribulações existem no mundo, quantos problemas, quanta doença existe no mundo. O Brasil, por exemplo, diz ser o maior país cristão do mundo, e a religião principal do cristianismo do Brasil é misturada com todo tipo de ídolos. Eles têm os ídolos do futebol, eles têm os ídolos do carnaval, eles têm as drogas, eles têm a bebida alcoólica, tudo isso é ídolo. Eles têm a maconha, eles têm a prostituição, tudo isso é ídolo. Além de tudo, eles têm ídolos colocados dentro da igreja, feita de pau, de barro, de gesso, com nome de homem e de mulher que já morreu há muitas centenas de anos. E ele usa aquelas coisas ali como se fosse coisa boa, mas pelo que você já viu, biblicamente falando, por exemplo, em Êxodo 20, de 1 ao 5, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem figura nenhuma que há no céu nem na terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou teu Deus, um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem, e faço misericórdia até a 4ª geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, irmão, desde o período de Israel, muito antes de Cristo, quando foi escrito o livro de Êxodo, no ano 1500 antes de Cristo, Deus já dizia: olha, ídolo, se você quiser andar comigo, largue ídolo de mão, é só eu e mais nada. É por isso que na Bíblia, irmão, nós somos comparados, os cristãos, a igreja é comparada com uma virgem que vai se encontrar com o marido, Cristo. 2 Coríntios 11, do verso 3 e 4. E também está lá em Mateus 25, 1 ao 13. Virgem se encontrando com o marido. Agora me imagine, vamos imaginar que você é uma virgem, mas também tem vários homens prostitutos que faz sexo com você. Mesmo assim você vai se casar com esse Deus, com esse Cristo da Bíblia, que Ele quer você só para Ele, criou você só dele. Por isso que tem a palavra santidade, Hebreus 12, 14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade é separação só para Ele, eu vou me separar só para viver para Ele. Então, muitas religiões estão mesclando os ídolos, porque não tem quem ensine. Os líderes não aprenderam, eles se preocuparam só com o salário, que é muito alto. Você tem ideia de quanto é o salário de um cardeal, um bispo da Igreja Católica? Você tem ideia de quanto o Vaticano, que é a única igreja do mundo que tem um banco? Bota aí o Banco do Vaticano, aí tu bota Wagner de Jesus, o Banco do Vaticano, porque eu fiz peguei um documento da History no YouTube e coloquei eu mesmo explicando.
que o Banco do Vaticano, em 2007, ele tinha mais de 7 bilhões só em dinheiro dentro, fora o que está circulando. É a história que diz. Se você quiser, eu envio esse vídeo para você ver. Entra no meu privado, já entra no meu privado aí, para chamar um novo convertido para estudar conosco. Aí você pode entrar e dizer, envia o vídeo para me ver o Banco do Vaticano. 984904763, código do Maranhão 98. Esse é meu telefone, entra no privado e diga envia, porque o Vaticano envia bilhões para suas igrejas, principalmente para seus líderes, mas não envia um centavo para as regiões pobres, como Alcântara, por exemplo, que é um dos lugares onde o governador Flávio Dino, que agora é ministro de Justiça, deixou o Maranhão morto, falido, principalmente Alcântara. Nunca você vai ver aquilo ali desenvolvido com nada, aquela cidade, uma cidade que parece uma caverna abandonada. Todo governador que passou por ali e prefeito piorou, jogando lá a cidade para as traças. E diz que Alcântara é um dos redutos da Igreja Católica maiores que existe no Maranhão, um dos, mas também é um dos índices de IDH menores do Brasil, é Alcântara. E o Vaticano nunca mandou 10 centavos para ajudar o povo católico, que a maioria de Alcântara é católico, nunca mandou. E é católico, ao mesmo tempo está na cachaça, ao mesmo tempo está nas restas dos ídolos, né? Está na casa de macumba e diz que é católico. Então essa mistura, meu irmão, por causa de dinheiro, muitos não ensinam sobre a verdadeira idolatria para o povo, não fala que Deus detesta o ídolo, que 1 Coríntios 6,10 diz, os idólatras não vão entrar no reino de Deus. E aí quando morre é que eles vão ter essa decepção, eu morri idólatra. A tua consciência se não acusa hoje que tu é um idólatra, quando você morrer, tua consciência vai estar viva, e tu vai saber por que você morreu, e nunca foi para a cidade celestial, de Filipenses 3, os 2 últimos versículos, a cidade que está no céu, de onde esperamos Jesus Cristo. Então olha só, meus irmãos, eu quero falar sobre o termo sacrifício. Aqui diz que 1 Coríntios 10, do verso 20 e 21, diz que os gentios, quer dizer, outra gente que não é cristã, faz sacrifício para ídolo. E nós também fazemos sacrifício, mas para Deus. Pastor, mas onde está isso? Por isso eu quero usar Romanos 12, verso 1, onde Paulo diz assim, na minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. O Paulo diz, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo santo em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Ao verso 2 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai o mundo pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Bem, a vontade de Deus principalmente aí é que tu seja um sacrifício vivo na tua vida, que a tua santidade, ou melhor, tua dedicação exclusiva só a Deus, seja um sacrifício visto por Deus, pelo diabo e pelo mundo, para nunca você dizer que está servindo Deus e o diabo ao mesmo tempo. Se você usar o teu corpo, diz Paulo aí em Romanos 12, 1, se você usar o teu corpo como um culto, onde você andar, não é só na igreja, em qualquer lugar,
nunca tu vai apresentar para Deus e para o diabo a tua vida espiritual. Nada que tu faça, tu vai fazer para Deus e para o diabo ao mesmo tempo. Não. Ou tu te dedica a Cristo ou ao diabo. Mas se tu for um cristão, baseado em Romanos 12, 1 e 2, tu está sacrificando a tua vida. Por isso que Jesus disse: quem amar a sua vida vai perdê-la, e quem perder sua vida por amor de mim vai salvá-la. Isso é Mateus 10, bem no final. Ele diz: quem não pega a sua cruz e não leva a sua cruz, não pode ser meu discípulo. O que é cruz? É porque você vai matar, destruir muito do que você usou lá no mundo, seus ídolos principalmente, você vai destruir da tua vida. Não é fazer como alguns cegos espirituais que dizem que querem ensinar os outros, que vão para a televisão para dizer que tem zelo com as coisas de Deus, aí compra um ídolo velho de gesso por aí, leva para a televisão, chega lá, dá chute, quebra com martelo e diz: olha aí o que nós cristãos temos que fazer, quebrar os ídolos da nossa vida. Não, às vezes uma pessoa dessa, além de estar causando um escândalo gigante para aqueles que não conhecem a verdade, que vão estar metendo o dedão nos verdadeiros cristãos, porque acha que aquilo ali, todo cristão faz esse tipo de coisa, e é mentira. A Bíblia manda quebrar o ídolo, é o ídolo espiritual. E se eu tenho que é meu, sendo meu, um ídolo de barro, de prata, de ouro, seja o que for, que não é o meu Deus, mesmo que seja um Deus meu, com figura de homem, de Cristo, do catolicismo, mas de prata, seja do que for, de pau, de gesso, eu jogo fora porque é meu. Mas o que Deus quer fazer é que, se eu usar o meu corpo como sacrifício vivo, santo, eu jogo fora. Eu quero usar apenas o que Deus me ensina, que vai agradar a Deus, que está aqui na Bíblia. Eu vou orar, Deus vai se revelar, vai falar. Eu me lembro muito bem, meus irmãos, sobre essa questão de Deus se revelar e falar. Certa vez, a gente estava pregando na igreja, onde a gente iniciou, que era a Assembleia de Deus. E você sabe que a Assembleia de Deus, ela prega muito contra usos e costumes do mundo, que são usos e costumes dos ídolos do mundo, que eles, os ídolos do mundo, usam, e o diabo usa eles, e multidão da igreja usa. Aí certa vez tinha um pastor pregando na igreja onde eu estava, e o pastor disse na pregação dele, ele usou um termo do Antigo Testamento, quando Israel servia ao ídolo, e ele disse: você não está mais no Egito, tire as coisas dos ídolos que vieram do Egito, que você aprendeu no Egito. Agora você não está mais no Egito, agora você é de Israel. Israel tem leis, essa é nova criatura, é viver só para Deus. Os costumes que Deus tem para o cristão não são iguais os costumes do Egito, que são os costumes dos ídolos, dos mesmos feiticeiros, macumbeiros e idólatras do mundo. Você está usando, ponto. Mas ele não disse especificamente se é isso, se é aquilo que faz a pessoa usar ídolo, só disse isso. Só que uma irmã das que estava ali, estava usando umas argolas grandes na orelha, e ela dizia, porque depois foi ela que contou para nós, ela mesma contou para nós sobre essa experiência que ela teve com Deus. O que foi? Ela disse que quando aquele pregador falava, deu um ódio nela, e ela dizia: esse pastor está pregando isso porque está olhando minhas argolas na minha orelha, está olhando esse batonzão na minha orelha, na minha boca, esse cabelo pintado aqui parecendo uma Jezabel, mas por mim não estou nem aí. Eu saí da igreja, mas eu não largo isso que eu gosto, que eu amo, eu não vou deixar de usar. Mas ela falou só para si mesma, não falou com a boca, e continuou lá no culto.
pastor encerrou o culto, todo mundo foi embora, eu também estava lá, fui embora, não sabia de nada que aquela irmã estava pensando, maquinando no coração. Tudo bem. Passou uns dias, essa irmã nos procurou na igreja e disse: irmão, você lembra aquele dia que o pastor fulano estava pregando aqui na igreja? Sim, o que foi? Naquela hora eu estava usando umas argolas grandes, e isso, e mais aquilo, que eu sempre usei quando eu era do mundo. Eu gostava muito disso, de me arrumar com essas coisas, ficar bonita com essas coisas. Então, quando o pastor começou a pregar, eu fiquei com muito ódio dele, porque eu achava que ele estava olhando, era para mim, eu achava que ele estava falando, era das coisas que eu estava usando, das minhas vaidades, e eu fiquei com muita raiva. Quando cheguei em casa, eu nem orei sobre isso, eu fui dormir. Ela que disse. Quando ela dormiu, ela ouviu uma voz, que ela disse que tem certeza absoluta que foi o Espírito Santo. Ela que disse, não fui eu. Se eu estou mentindo, eu vou queimar no lago de fogo. Eu estou dizendo o que ela disse. Ela disse que na mesma hora, alguém, ou foi ela não sabe quem foi, ela dormindo, tirou as argolas, que ela dormiu com argola com tudo nesse dia. Ela estava cansada, dormiu com tudo, e algo ou alguém, ou foi ela, tirou aquilo e botou debaixo do travesseiro dela. Depois que ela ouviu, ela acordou impactada, com uma voz dizendo: você não está mais no Egito, agora você é minha serva. E ela acordou impactada quando ela botou a mão nas orelhas. Ela descobriu que, tipo um sonho, uma visão, uma revelação, ela não sabe contar, mas ela estava dormindo, tipo alguém ou ela não sabe dizer quem foi, tirou aquelas argolas, dizendo: você não está mais no Egito, e botou debaixo do travesseiro. Ela, pensando que antes de dormir tinha colocado as argolas lá em cima da cômoda dela, do guarda-roupa, da gaveta. Ela correu lá para ver se foi ela mesma que guardou antes de dormir, que ela não lembrava. Mas ela correu depois, por causa do sonho, da visão que ela teve, correu debaixo do travesseiro, encontrou debaixo do travesseiro. E ela diz: oh meu Deus, muito obrigado, o Senhor que falou comigo. Foi o Senhor que não quer mais que eu apareça servindo Deus e os ídolos ao mesmo tempo, amando Deus e amando o mundo, que a Bíblia diz que quem ama o mundo pertence a Satanás. Viu, irmão? 1 João 5,19: o mundo todo está debaixo do poder do diabo. Então, olha só, o corpo da gente é um corpo separado só para Deus. Quando eu vou para o cristianismo, é para fazer sacrifício com o meu corpo. Romano 12:1. Para quê? Para mim não me conformar com o mundo. Romano 12:2. Mas eu vou transformar o mundo através do meu corpo, que recebeu agora uma mensagem que eu nunca recebi, qual? O Evangelho, para que traz o que? A nova vida, que faz o que? Sacrifício, a morte do velho homem. Por que Romano 12:1 diz que é sacrifício vivo? Porque é morte do velho homem que a Bíblia prega. Eu tenho que fazer morrer a minha natureza terrena, Colossenses 3:5 em diante, e também Gálatas 5, 22 ao 25, Paulo diz: os que são de Cristo crucificaram sua carne com suas paixões e suas concupiscências. Então eu não quero mais ídolo, porque eu morri para este mundo, morri para as minhas vaidades. Eu sou santo agora, quer dizer, santo é só para Deus. Isso quer dizer, eu me separei, eu decidi morrer para o mundo, para viver para Deus. Para quê? Para ganhar isso, que o ministério que
que vai me usar para transformar vidas. Eu vou transformar o mundo agora, porque eu fui transformado, eu fui liberto. Eu vou testemunhar que ser cristão é isso, é ser um agente de transformação para o mundo, e nunca usar o que está errado no mundo, que é do diabo, que o mundo usa. Eu não posso servir a Deus e o diabo ao mesmo tempo, então eu vou pregar isso. Eu vou transformar o mundo através da minha pregação, mas a grande pregação que Deus quer não é só com palavra, não é usar versículo da Bíblia, é meu corpo, onde eu andar. Meu corpo é um culto, porque é um sacrifício vivo. Amém? Eu estou cultuando a Deus dentro e fora da igreja, na minha casa, na rua, no trabalho. Por quê? Porque eu decidi morrer para o mundo. Meus ídolos não quero mais. Amém? Então, eu quero falar desse sacrifício aqui, nessa mensagem, e já voltaremos para a quarta mensagem de hoje. E nunca te esquece, meus irmãos, ou Deus e o diabo a gente tem que escolher. Ore muito a Deus se coisa que você usa e faz ainda não está consagrada a Satanás. E Deuteronômio 7,26 diz: não traga maldição para a tua casa. De tudo, tu deve detestar. Quer dizer, joga fora, não uso mais. Na minha casa não uso, principalmente minha casa espiritual, que é meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Não devo mais usar, eu jogo fora. Tudo que é do diabo é maldito, é amaldiçoado, é só para trazer maldição para a minha vida. Cuidado com isso, ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece. Somente a verdade nos libera.